A paz do Senhor, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de teologia. E hoje nós estamos iniciando uma nova matéria, Teologia do Novo Testamento, a apostila de número 6, a história do povo de Deus. Nós vamos estudar essa história, vamos analisar como foi o princípio do cristianismo. Irmãos, o cristianismo, desde o seu início, focalizou principalmente a pessoa de Jesus Cristo, antes que mesmo dos seus ensinos. Essa pessoa sempre ocupou o primeiro plano, o que é muito natural, especialmente nas epístolas do apóstolo Paulo, onde se encontram doutrinas tão maravilhosas acerca desta pessoa. Isso, porém, em nada pode diminuir, irmãos, a grandeza do corpo de doutrinas que Cristo mesmo nos ensinou. Esse exame que vamos fazer das ideias que constituem o mundo intelectual e religioso em que Jesus estava inserido mostra quão ingrata era a terra em que ele havia de lançar as sementes do verdadeiro reino de Deus. Não é admirar, irmãos, pois o não ser compreendido pelo povo daquela época. O Novo Testamento, ele foi escrito no grego Kainé Diadeké. É o nome dado é o nome que se dá, a segunda parte da Bíblia Sagrada. O Novo Testamento, irmãos, foi escrito no grego koiné, que quer dizer um grego mais antigo, um grego mais do princípio, mais simples, e é dirigido explicitamente aos cristãos, embora dentro da religião cristã, tanto o Antigo Testamento, a primeira parte, quanto o Novo Testamento são considerados em conjunto escrituras sagradas, a palavra de Deus. Os livros que compõem essa segunda parte da Bíblia foram escritos à medida que o cristianismo era difundido no mundo antigo, refletindo e servindo como fonte para a teologia cristã. Essa coleção, irmãos, ela continha 27 livros. E esses 27 livros influenciaram não apenas a religião, a política e a filosofia, mas também deixou uma marca permanente na literatura, na arte, na música. Irmãos, o Novo Testamento ele é constituído por uma coletânea de trabalhos escritos em momentos diferentes e por vários autores. Em praticamente todas as tradições cristãs da atualidade, o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Os textos originais foram escritos por seus respectivos autores a partir do ano de 42 depois de Cristo. E foi escrito, como eu disse, em grego koiné, a língua franca da parte oriental do Império Romano, onde também foram compostos. A maioria dos livros, irmãos, que compõem o Novo Testamento, parece ter sido escrito por volta da segunda metade, depois do ano 50 do século I, e fazem parte dessa coleção de textos as 13 cartas do apóstolo Paulo. Maior parte da obra escrita provavelmente entre 50 e 68 depois de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, narrativas da vida, do ensino, da morte de Jesus Cristo, conhecido como os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, vai ensinar sobre o início do ministério dos apóstolos e da história da igreja primitiva, além de algumas epístolas gerais menores escritas por vários autores e que têm como conteúdo instruções, resoluções de conflitos e outras orientações para a igreja cristã primitiva. Por fim, o Apocalipse do apóstolo João, a revelação de Deus que Deus entregou ali para João na ilha de Patmos. Nem todos esses livros foram aceitos imediatamente, irmãos, pela igreja. Algumas destas cartas foram contestadas na antiguidade, isso quer dizer antilogomena, palavra de origem grega que significa disputado ou contradito. Então, alguns livros foram contraditos ali pela igreja, não foram aceitos.
O Apocalipse de João e algumas epístolas católicas menores, 2 Pedro, Judas, Tiago, 2 e 3 João, fazem parte desses escritos que foram rejeitados ali no começo da igreja, que não foram bem aceitos. Entretanto, irmãos, gradualmente eles se juntaram à coleção já existente que era aceita pelos cristãos, formando o cânon do Novo Testamento. Outros livros, como o Pastor de Hermas, as epístolas de Policarpo, as epístolas de Inácio e as de Clemente, 1ª e 2ª Clemente, circularam na coleção antiga de livros que eram aceitas por algumas comunidades cristãs. Porém, esses livros foram excluídos do Novo Testamento pela a igreja primitiva. Já lá no começo tiveram ali algumas contradições e não foram aceitas. Curiosamente, apesar do cânon do Antigo Testamento não ser aceito uniformemente dentro do cristianismo, católicos, protestantes, ortodoxos, gregos, eslavos e armênios são divergentes quanto aos livros incluídos no Antigo Testamento. Já os 27 que formam o Novo Testamento foram aceitos quase que universalmente dentro do cristianismo, pelo menos desde o século III. As exceções são o Novo Testamento da Igreja Ortodoxa da Etiópia. Por exemplo, eles consideram autêntico o Pastor de Hermas. Peshitta, a Bíblia Igreja Ortodoxa Síria, utilizada por muitas igrejas da Síria, que não inclui o Apocalipse de João na lista dos livros inspirados. O Novo Testamento forma a parte 2 da Bíblia Sagrada. É ele uma antologia de 27 livros, como eu já disse, de várias dimensões, mas tem somente 1/3 do volume da parte 1 do Antigo Testamento. Antigo e Novo Testamento são designações cristãs e não judaicas, pois os judeus só aceitam como escrituras os livros do Antigo Testamento. Os judeus não creem, não aceitam como escritura sagrada a segunda parte, o Novo Testamento. Isso é compreensível, irmãos, todavia, pois o Antigo Testamento cobre um período de milhares de anos da história. Mas o Novo Testamento, menos de um século de história. A fração do século I depois de Cristo, coberta pelo Novo Testamento, ela foi o período crucial durante o qual, em conformidade com as crenças cristãs, começaram a ter o cumprimento as profecias messiânicas. Foi realizado o divino plano da redenção dos homens, por intermédio do encarnado Filho de Deus, Jesus Cristo. E o novo povo de Deus, a igreja, se formou e tudo isso estribado sobre esse novo pacto, a nova aliança, segundo a qual, irmãos, Deus se ofereceu para perdoar os pecados daqueles que creem em Jesus Cristo e em virtude da sua morte ali na cruz do Calvário. Então, uma nova aliança foi feita com esta igreja. Novo Testamento quer dizer, de fato, novo pacto, em contrastes com a antiga aliança, de acordo com a qual Deus perdoava transgressões à vista de sacrifícios de animais, à maneira de antecipação provisória daquele verdadeiramente adequado sacrifício, que era o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vocábulo testamento transmite-nos a ideia de uma última vontade e um testamento que só passa a ter efeito na eventualidade da morte do testador. Assim é que o novo pacto entrou em vigor em face da morte de Jesus, como está lá em Hebreus 9, versículo 15 até o versículo 17. Escrita originalmente em grego entre 45 e 95 depois de Cristo,
A coleção dos livros do Novo Testamento é tradicionalmente atribuída ao apóstolo Pedro, João, Mateus, Paulo, bem como outros antigos autores cristãos, João Marcos, Lucas, Tiago e Judas. Em nossas Bíblias modernas, os livros do Novo Testamento não estão arranjados na ordem cronológica em que foram escritos. Um exemplo para nós, irmãos, as primeiras cartas de Paulo foram os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos, com a única exceção possível da Epístola de Tiago, e não os Evangelhos. Então, muitas vezes nós pensamos que os Evangelhos foram escritos primeiro, mas na verdade foram as cartas de Paulo. E mesmo o arranjo das epístolas paulinas não segue a sua ordem cronológica, porquanto Gálatas, ou talvez 1 Tessalonicenses, irmãos, foi a epístola escrita antes daquela dirigida aos romanos, a qual figura em primeiro lugar em nossas Bíblias, pelo fato de ser a mais longa das epístolas do apóstolo Paulo. Entre os evangelhos, irmãos, o livro de Marcos foi escrito primeiro do que o livro de Mateus, ao que parece. Então nós devemos entender que não a Bíblia, o Novo Testamento e nem o Antigo Testamento, eles seguem uma ordem cronológica. A ordem em que esses livros aparecem, por consequência, é uma ordem lógica, derivada somente das tradições cristãs. Os evangelhos estão postos em primeiro lugar porque descrevem os eventos cruciais da carreira e da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entre os evangelhos, o de Mateus vem apropriadamente antes de todos devido à sua extensão e ao seu íntimo relacionamento com o Antigo Testamento, que o precede imediatamente. O que acontece, irmãos? O livro de Mateus, ele faz uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por isso, ele está colocado em primeiro ali do Novo Testamento. Mateus, a miúda, às vezes, cita o Antigo Testamento. Por muitas vezes, Mateus ele cita o Antigo Testamento e inicia com a genealogia que retrocede até Abraão, vai retrocedendo até o patriarca. Então, Mateus ele fala muito bem, ele explica muito bem sobre o filho, sobre o rei, Jesus como o descendente de Davi. E o ato contínuo encontra-se a triunfal colheita de vida e do ministério de Jesus no livro de Atos dos Apóstolos. Uma envolvente narrativa, irmãos, do bem-sucedido surgimento e expansão da igreja na Palestina e daí por toda a Síria, Ásia Menor, Macedônia, Grécia e até lugares distantes como Roma e também a Itália. No ato mesmo de sua composição, o livro de Atos, irmãos, foi a segunda divisão de uma obra em 2 volumes, escrito por Lucas, Lucas e Atos. É o doutor ali que acompanhava o apóstolo Paulo, ele escreve esses 2 livros. Bastam-nos essas ideias quanto aos livros históricos do Novo Testamento. As epístolas e, finalmente, o livro de Apocalipse explanam a significação teológica da história da redenção, além de extraírem certas implicações éticas. Entre as epístolas, irmãos, as de Paulo ocupam o primeiro lugar, e entre elas a ordem que foram arranjadas seguem primeiramente a ideia de extensão, da epístola maior para a menor, decrescente, levando-se em conta a grande exceção formada pelas epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, as quais antecedem a Filemão, a mais breve das epístolas paulinas que chegaram até nós. A mais longa das epístolas não paulinas é a Carta aos Hebreus, cujo autor é desconhecido, aparece em seguida, depois da qual vêm as epístolas gerais, escritas por Tiago, Pedro, Judas e João, como vimos
na aula passada, né? Como nós vimos ali no Novo Testamento 4. E por fim, nós temos o livro que lança os olhos para o futuro, para o retorno de Cristo, o Apocalipse. Livro esse que leva o Novo Testamento a um muito apropriado clímax, o final de todas as coisas. Te pergunto, por qual razão estudaríamos tão antigos documentos como esses contidos no Novo Testamento? A razão histórica disso é que no Novo Testamento nós descobrimos a explicação do fenômeno que é cristianismo, que é a Igreja de Cristo. A razão histórica disso é que no Novo Testamento descobrimos a explicação do fenômeno que é o cristianismo, a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A razão cultural é que a influência do Novo Testamento tem permeado a civilização ocidental de tal maneira que ninguém poderia ser tido por bem educado a menos que conheça o conteúdo do Novo Testamento. A razão teológica é que o Novo Testamento é aquela narrativa divinamente inspirada sobre a missão remidora de Jesus neste mundo, sendo ainda o padrão de crenças e práticas da Igreja. E, finalmente, a razão devocional é que o Espírito Santo utilizasse do Novo Testamento, a fim de conduzir pessoas a um vivo e crescente relacionamento com Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Creio que todas essas razões são mais que suficientes para estudarmos a palavra, o Novo Testamento. Amém? Continuando, conceitos e classificação de teologia. A palavra teologia vem do grego e é a junção de duas palavras. A palavra theos, que significa Deus, e a palavra logos, linguagem que encerra ideia, palavra. Assim, teologia vem a ser a ideia de Deus, ou a ideia a respeito de Deus, no sentido da linguagem elaborada de um sistema de conhecimento resultante de muito estudo, de estudo. A teologia alcança ao mesmo tempo o divino e o humano, o espiritual e o social, o eterno e o temporal. A teologia preocupa-se em estudar a Deus, irmãos. A teologia do Novo Testamento é o estudo que enfatiza e soletra o conteúdo do Novo Testamento do ponto de vista teológico. É os pormenores do Novo Testamento. Nós vamos ver aqui no nosso estudo da teologia do Novo Testamento. E a teologia do Novo Testamento também, irmãos, tem de pressupor o trabalho do exegeta para proporcionar os detalhes de interpretação do texto. A teologia bíblica difere também da teologia sistemática. Irmãos, a teologia sistemática trata mais sistematicamente e compreensivamente de doutrinas como Deus, como a doutrina do homem, do pecado, a doutrina da salvação, doutrina da Trindade, doutrina do Espírito Santo. Então, a teologia sistemática ela vai estudar um assunto determinado, A teologia sistemática também ela está interessada em relatar os materiais, tanto bíblicos quanto perspectiva históricas para o tempo de hoje, para os tempos modernos. A teologia bíblica já difere da teologia histórica, que difere também da história eclesiástica, sendo um prólogo ou o primeiro capítulo para essas. A teologia bíblica deve proporcionar, irmãos, as normas pelas quais as outras podem ser avaliadas. O termo, irmão, Novo Testamento, é para descrever a coleção de textos que fazem parte da Bíblia Sagrada e originou do latim Novo Testamentum. Alguns acreditam ser uma tradução do grego e era usado com o significado de o último desejo ou testamento, conforme diz a tradução latina. O significado do termo aponta para um arranjo feito por um grupo que pode ser
aceito ou rejeitado por outro grupo, embora esses não possa alterar. E quando aceito, une esses dois grupos de acordo com o termo escrito ali ou o termo ali contido. Essa frase grega encontra-se no próprio texto do Novo Testamento, onde é traduzido como a nova aliança ou o novo pacto. Amém? A aliança significa acordo ou contrato que envolve duas partes que firmam algo, que faz ali um acordo, né? A frase também aparece mais cedo na Septuaginta, né? A tradução grega do Antigo Testamento. Em Jeremias 31, a Septuaginta usou essa frase grega para traduzir o original hebraico. O termo hebraico é também traduzido geralmente como aliança. O termo hebraico é traduzido geralmente como nova aliança. Já no século II, Tertuliano, um dos pais da igreja, utiliza pela primeira vez na Grande Igreja os termos Novo Testamento e Vetus Testamento, que é o Antigo Testamento, para designar uma coleção particular de livros que alguns acreditavam que incorporavam uma nova aliança. A realidade é que o termo Novo Testamento foi inventado por Marcião, que compunham com o marcionismo dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, pelo que foi denunciada pelos pais da igreja e excomungado. Então, Marcião ele acreditava em dois deuses. Um fazia parte do Novo Testamento e outro do Antigo Testamento. Mas, quando ele vem com essa doutrina, ele é denunciado e excomungado pelos pais da igreja. Por exemplo, em Contra Marcião, o livro 3 e capítulo 14, escrito no terceiro século, em 208 d.C., Tertuliano escreveu que isso pode ser entendido como o verbo divino, que é duplamente ligado com os dois testamentos da lei do Evangelho. No livro 4 do capítulo 6, Tertuliano completou: pois é certo que todo o objetivo a que ele, Marcião, tem trabalhado arduamente, mesmo na elaboração de suas antiteses, é para que ele possa estabelecer uma diversidade entre o Antigo e o Novo Testamento, de modo que o seu próprio Cristo passa a ser separado do Criador, como pertencentes a este Deus rival e como estrangeiro da lei e dos profetas. Lactâncios, já no século III e IV, o autor cristão que escreveu em latim a obra Divino Instituto, no início do século IV, relata no seu livro e no capítulo 20, mas toda a escritura é dividida em dois testamentos. O que precedeu o advento e da paixão de Cristo, isso é, a lei e os profetas, é chamado de Antigo Testamento. Mas as coisas que foram escritas após a sua ressurreição são nomeadas como Novo Testamento. Os judeus fazem uso do Antigo Testamento e nós, cristãos, do Novo Testamento e do Antigo também. Mas os dois não são discordantes, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. E nos dois há o mesmo testador, Cristo Jesus, que depois de ter sofrido morte por cada um de nós, fez-nos herdeiro do seu reino eterno. Aleluia! Como o profeta Jeremias testemunha quando fala coisas como: eis que dias vêm, diz o Senhor, que eu vou fazer um novo testamento para a casa de Israel e para a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque não continuou o meu testamento
e eu desconsiderei, diz o Senhor. Jeremias 31, versículo 32. Por ele ter dito que iria fazer um novo testamento para a casa de Judá, o Antigo Testamento que foi dado por Moisés não era perfeito, mas sim o que era para ser dado por Cristo estaria completo. A tradução da Vulgata do século V utiliza o termo testamentum em 2 Coríntios 3, versículo 6 e versículo 14, que também nos fez caber ministros do Novo Testamento, não na letra, mas no Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Aleluias. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Mas os seus sentidos foram obscurecidos, pois até o dia de hoje o véu escuro da literatura do Antigo Testamento não foi tirado, pois em Cristo é anulado. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. No entanto, irmãos, a mais moderna tradução em português da Bíblia, a Nova Versão Internacional, traduz esse verbo do grego koiné da seguinte forma: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Assim, é comum usar qualquer um desses dois termos em português para traduzir testamento ou aliança, mesmo que eles não sejam sinônimos. O Novo Testamento e os 4 evangelhos. Vamos dividir a nossa atenção aos 4 evangelhos agora. Uma coleção de registros muito especial quando nós examinamos coletivamente. Para começar, nos encontramos perguntando: por que 4 evangelhos? Às vezes eu paro e fico, mas por que não ter feito um evangelho só, né? Às vezes você pode perguntar dessa forma também. Especialmente quando os 3 primeiros parecem abranger quase o mesmo assunto. Se você pegar ali Mateus, Marcos e Lucas, parece que vai falar das mesmas coisas. Uma só não seria melhor? Às vezes você pode perguntar, por que não fazer só uma? Como estamos tratando dos escritos divinamente inspirados? A resposta final, naturalmente, é que há 4 evangelhos porque Deus assim o quis. Ele é soberano, irmãos. Nós devemos entender que o nosso Deus é soberano em todas as coisas e ele faz tudo com um propósito. Mas nós podemos acrescentar que existem razões claras para Deus ter feito isso. Existem 4 evangelhos em lugar de um, com o objetivo de nos apresentar um retrato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os 4 evangelhos têm cada um uma individualidade que não pode ser anulada. A unidade do tema, somada à sua diversidade, é que os torna tão interessante à nossa mente e tão satisfatório ao nosso coração. Também podemos explicar a necessidade dos 4 evangelhos facilmente pelo fato de ter havido, nos tempos apostólicos, 4 classes representativas do povo: os judeus, os romanos, os gregos e a igreja. Cada um dos evangelistas escreveu para uma dessas classes, adaptando-se ao seu caráter, às suas necessidades e ideais. Mateus, sabendo que os judeus esperavam pela vinda do Messias prometido do Antigo Testamento, apresenta Jesus, o Messias, como o Filho de Deus. O leão era o símbolo da tribo de Judá, a tribo real. Em Mateus, nosso Senhor
é singularmente o leão da tribo de Judá. Em João capítulo 3, versículo 17, diz assim: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em Mateus, o evangelho do rei, vê-se nos primeiros capítulos ali o rei dos judeus e por fim o rei soberano nos céus e na terra, enviado para exigir sua sujeição e homenagens. Já o livro de Marcos foi escrito aos romanos, um povo cujo ideal era o poder e o serviço. Assim Marcos descreveu Cristo, o servo fiel, representado pelo boi, é o emblema do trabalho servil. O boi representava entre os antigos do Oriente o trabalho paciente e produtivo. A ênfase do livro se encontra num Cristo ativo, um servo forte, mas ao mesmo tempo humilde. Em Marcos, o evangelho do grande servo de Deus enfatiza os atos de Cristo, não as suas palavras. Marcos conta a lida incansável do servo de Jeová. O livro de Lucas foi escrito a um povo mais culto. Esse povo era o povo grego, cujo objetivo era atingir a perfeição e assim chegar a ser Deus. Assim, Lucas apresenta Cristo como o Filho do homem, perfeito em tudo, e que chegou a ser Deus. O homem é símbolo, irmãos, de inteligência, razão, emoção, vontade, conhecimento e amor pelos gregos. Lucas, capítulo 5, versículo 24, diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em Lucas, irmãos, o evangelho do Filho do homem mostra-se o coração de Jesus em uma série de manifestações de sua paixão, ternura e amor. João, ao escrever seu evangelho, ele tinha em mente a igreja, pois já fazia muitos anos que Cristo tinha sido crucificado. E as verdades do evangelho estavam sendo esquecidas. Por isso, João, vendo as necessidades dos cristãos de todas as nações, apresenta as verdades mais profundas do evangelho. No capítulo 4, versículo 42, e dizia a mulher: Já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, João ele apresenta Jesus como o Salvador. Em João, o evangelho do Filho de Deus vê-se como Jesus assemelha a natureza da águia que voa e nos leva às alturas da sua divindade eterna. É o livro que nos revela o mistério de ele ser como o Pai. Paralelo significativo entre os evangelhos. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, diz assim: E a forma dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos os quatro tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os quatro tinham o rosto de boi, e também tinham todos os quatro rosto de águia. Irmãos, o leão simboliza a soberania e a força, o homem a mais alta inteligência, o boi o serviço, a águia o celestial, o divino. Os quatro aspectos são necessários para transmitir toda a verdade. Como soberano, ele vem para reinar e governar. Como servo, ele vem para servir e sofrer por cada um de nós. Como o Filho do homem, vem para participar e consolar. Como o Filho de Deus, vem para revelar e remir, salvar o seu povo. Essa
maravilhosa fusão. Fala da soberania, humildade e divindade de Deus. Porque o nosso Jesus, ele tinha em sua essência essas 4 coisas. Evangelhos sinóticos. O significado de sinótico é aquele que tem uma forma de sinopse. Resumido, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas cobrem quase o mesmo terreno, apresentando apenas narrações dos fatos, enquanto o registro de João, além de ter sido escrito mais tarde do que os demais, trata, em sua maior parte, da matéria não mencionada por eles. O Evangelho de João é a obra de um teólogo que apresenta Jesus como o Filho de Deus. As principais doutrinas do Novo Testamento. Estamos apresentando as doutrinas fundamentais contidas no Novo Testamento. Através de um simples esboço, irmãos, o estudo mais profundo ele será apresentado quando a matéria for específica sobre cada assunto determinado, estudar individualmente. Mas vamos fazer um esboço aqui agora. Primeiro vem a doutrina de Deus. Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se falo por mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16 e 17. Então, vai falar da existência de Deus, da natureza de Deus e dos atributos de Deus. A doutrina de Cristo, irmãos, Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Essa doutrina vai falar da natureza de Cristo, também dos ofícios de Cristo e da obra de Cristo. Seguindo, a doutrina do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 11 diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, que habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Essa doutrina, ela vai especificar a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento e o Espírito Santo em Cristo. Aleluias! A doutrina dos anjos. Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Olha o que vai dizer o texto. Mas o qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Doutrina dos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 13 até o versículo 14. O texto diz: mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos seus pés? Não são todos eles espírito ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Nessa doutrina dos anjos, vamos falar sobre a natureza dos anjos, a classificação dos anjos, o caráter dos anjos e a obra do reino das trevas. Prosseguindo, a doutrina do homem. Mateus capítulo 19, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Nessa doutrina nós vamos estudar a origem do homem, depois a natureza do homem, a imagem de Deus no homem também. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nessa doutrina vamos falar sobre a natureza da salvação, a justificação, a regeneração, doutrina da igreja. Atos capítulo 11, versículo 22.
Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Nesse estudo, nessa doutrina, nós vamos estudar a natureza da igreja, a função da igreja, a ordenança da igreja e a organização da igreja, seguindo doutrina das últimas coisas. Mateus 24, versículo 3 diz assim: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas? E qual o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nessa doutrina, irmãos, nós vamos estudar os sinais da vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o milênio, o juízo do trono branco. Então, vamos falar sobre as últimas coisas que vão acontecer, os últimos acontecimentos da igreja aqui na terra. Prosseguindo, irmãos, vamos estudar os ensinos de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus foram fundamentados nas escrituras do Antigo Testamento. Ele não falou nada de si mesmo, ele vem falando o que o Pai já falava. Mateus capítulo 4, versículo 10 diz assim: Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Irmãos, os ensinos de Jesus revelam claramente que ele era o Messias prometido, o ungido de Deus. Seus ensinamentos eram inspirados por Deus, por isso estão ainda hoje vivos em nossa memória, na palavra. Quando nós estudamos a palavra, nós podemos entender que é uma palavra viva, que Deus está falando ainda hoje aos nossos corações. Jesus apresentava-se diante do povo e usava a linguagem do povo. Ele usava as figuras conhecidas para ensinar as ideias corretas e desfazer as ideias erradas. O centro dos ensinamentos de Jesus era a fé. Todos os ensinos de Jesus giravam em torno da fé. E os nossos também devem ser gerados na fé. A fé ensinada por Jesus opera resultados. Ela opera, primeira coisa, opera milagres. A fé opera milagres. Mateus 9, versículo 2 diz: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Jesus, ele vê aquele paralítico e decide perdoar, não só curá-lo, mas perdoar os seus pecados. E seguindo, em segundo lugar, a fé promove santificação. Atos, versículo 18 do capítulo 26, diz assim: Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Aleluias! Louvado seja Deus. Terceiro, a fé revela as qualidades. Romanos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, é uma fé que revela qualidades. Seguindo, a fé que garante salvação. Romanos 3, 26 diz: Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem a fé em Cristo. A fé é crer que Deus é fiel. Ela é a força que move a mão de Deus. A fé conduz o indivíduo em perfeita
relação com Deus. Aleluias. Irmãos, Jesus Cristo, ele pregava o evangelho do reino. Irmãos, Jesus Cristo pregava o evangelho do reino. Não um reino político ou um reino material, mas um reino espiritual e futuro. Jesus ele vai enfatizar os aspectos escatológicos. Nos seus ensinamentos, Jesus Cristo ele enfatizava que sua morte e ressurreição era uma necessidade para a salvação de todos nós, de todo ser humano. Por várias ocasiões, irmãos, Jesus Cristo ensinou esse princípio, essa doutrina. Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Marcos 10, 33 vai dizer também, eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. João 11, 25, declarou Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 12, 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus nos ensinou que o destino do homem, a condição que ele estava, o levava para a perdição eterna. Por isso nós devemos nos chegar até a Jesus Cristo, colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai nos dar salvação, é Ele que nos garante a salvação. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, até a próxima aula. Paz do Senhor a todos e tchau!